Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo. Vereador, bem-vindo aqui à Rádio Super. Obrigado, bom dia, ouvintes. Bom dia, Adriana, bom dia, Rodrigo. Bom dia, vereador. Vereador, vamos falar sobre uma série de questões, são assuntos que dizem respeito à nossa cidade e que, de certa forma, afetam diretamente a população belo-horizontina. Eu vou começar falando sobre a questão das pessoas em situação de rua. O senhor protocolizou lá na Câmara Municipal um projeto de atendimento à população em situação de rua, né? Instituindo a política municipal intersetorial para esse tipo de atendimento e atenção e tratamento à população em situação de rua. A gente acabou de dar agora há pouco a informação de que uma pessoa em situação de rua foi encontrada morta em Divinópolis, né? No centro-oeste de Minas, provavelmente pelo frio. Então é um assunto que volta à tona, sobretudo nesse momento em que a gente está vivendo um frio extremo e a gente sabe que essa população é uma das mais atingidas, né? É verdade, porque querendo ou não, esse frio tá de doer. A gente aqui em BH não está acostumado a ter temperatura tão baixa, né? E de fato a população que vive nas ruas é a primeira que vai sofrer essas consequências. Então o fato da gente ter trabalhado esse projeto, né? E discuti-lo agora no frio, ele passa a ter uma percepção bacana, assim, das pessoas se preocuparem com o tema, mas é um tema que tem que ser trabalhado durante todo o tempo, durante todo o ano, né? Nós começamos no ano passado, visto que essa situação de moradores de rua em Belo Horizonte está muito aflorada, qualquer região da cidade que você vai, tem gente nas ruas e isso nos trouxe para o problema, para justamente tentar encaminhar algum tipo de proposta, afinal de contas, rua não é lugar de ninguém morar. Pois é. E essa política, Rodrigo, só complementando aqui um assunto, se é que você me permite, claro, por favor. Detalhando mais a respeito desse projeto. Porque quando a gente fala assim, política para atendimento a pessoas em situação de rua, mas o que determina essa política? É algo mais do que já está sendo feito pela prefeitura? É algo que a prefeitura não está fazendo? De que forma que a população está inserida nisso? E uma outra coisa que aí eu te coloco também. Há algum risco desse projeto ser considerado inconstitucional? Por exemplo, por não ser considerado uma medida especificamente da prefeitura? Às vezes é uma decisão que tem que vir de cima, em nível federal. O senhor tem receio também dessa justificativa? Olha, a questão é que a política de condução desse nível de serviço de assistência social é conduzido sim pela prefeitura. Então, cabe a nós que somos vereadores, né, preparar toda a legislação para que esses serviços fluam bem. Quando a gente propõe uma política municipal, a gente está falando de diretrizes, está falando de formas de atendimento, afinal de contas é fundamental garantir a dignidade das pessoas, porque a gente está falando de vidas, né? Atrás de cada pessoa que está nas ruas existe uma história e por isso que é um assunto tão complexo, porque não tem como com uma regra geral você pegar e resolver todos os problemas. O principal aspecto é abordar e assim encaminhar da melhor forma criar um encaminhamento para que essa pessoa de fato saia da rua. Então a gente sabe que não se trata de um problema fácil, não estamos minimizando isso, mas tem que dar subsídio para que as políticas funcionem de forma integrada e assim a gente consiga lograr êxito, né? Agora, a bola está com a prefeitura. A gente precisa realmente que a prefeitura aperfeiçoe as suas formas de agir, porque afinal de contas a gente está falando de um cenário aí que quase atingiu 10 mil pessoas nas ruas. E se a gente continuar trabalhando da mesma forma que está, certamente a gente não vai conseguir diminuir essa população. E essa é a nossa grande preocupação. Dá um exemplo prático pra gente, vereador, daquilo que na sua opinião é necessário que seja feito para mudar um pouco essa realidade. Porque o senhor disse e disse bem, a sensação que a gente tem em Belo Horizonte é de que esse é um número que está aumentando a cada dia, da pandemia para cá principalmente, a gente notou um agravamento dessa situação. Do ponto de vista prático, o que o senhor proporia, por exemplo, considerando que esse é um problema de difícil solução, é um problema multidisciplinar, porque o motivo ou os motivos que levam as pessoas às ruas são os mais variados possíveis? Olha, primeiro, a partir da sensação que todos têm, que é de descaso, né? A gente tem que começar a criar caminhos. A política intersetorial ela vai envolver vários assuntos, mas além do projeto de lei que nós propusemos, a gente também fez algumas indicações à prefeitura. Vou dar o exemplo de uma que eu acho que é bem interessante.
Quando uma pessoa chega em Belo Horizonte, na rodoviária, e ela não tem um pingo de estrutura para se manter na cidade, para encaminhar de fato um autossustento ali, ela tem um potencial muito grande de vagar pelas ruas da cidade. Se você tem equipes que estão atentas a isso, que conseguem fazer abordagens rápidas, a gente tem chance, por exemplo, de reencaminhar essa pessoa à cidade de origem, tentar entrar em contato de fato com a família, enfim, criar uma situação para que essa possibilidade não se concretize. Quando a gente deixa o problema ir arrolando muito tempo, ele fica muito mais difícil de resolver. Então, isso é uma das ideias. Outra visão interessante que a gente está propondo é que a gente integre mais a área de saúde com a área de assistência social. Então, ao invés de você ter todos esses serviços concentrados na região central da cidade, por que os postos de saúde não podem ter unidades de qualificação, de triagem dessa população em todos os setores de Belo Horizonte? Então, são ideias para a gente tentar ir melhorando. Agora, é preciso articular, obviamente, todos os entes. Pois é. E aí, trazendo também, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre um outro projeto que também está na Câmara, eu fiquei pensando, quando eu vi o projeto, quando eu estava lendo, como que a gente precisa de lei para coisas que parecem muito óbvias, né? Porque, por exemplo, essa questão da energia elétrica e dos cabos das operadoras de telecomunicações. É uma lei que determina que elas devem remover equipamento de fiação aérea quando elas forem excedentes. Seria óbvio, né, vereador? Nossa, esse problema, Adriana, eu vou te falar, viu? Tem muitos anos que eu tento resolver problemas simples e não consigo, e foi por isso que quando eu cheguei à Câmara de Vereadores, falei, a gente tem que atacar isso, né? Aliás, chegando aqui nos estúdios, na própria porta aqui, a gente vê, na verdade tem exemplo de fio caído e desorganização dessa fiação em Belo Horizonte inteira, na cidade inteira, e muita gente inclusive me contactou de outras cidades querendo ver o projeto. Mas qual que é a grande situação? As operadoras, elas só colocam os cabos, elas nunca tiram os cabos que elas não usam. Então essa fiação, ela vai pegando, vai rompendo, tem um monte de problema, e aí quando você, cidadão, vai atrás de tentar resolver, ninguém quer assumir o protagonismo de cobrar e resolver o problema em si, que é de retirar os cabos. Então, o que o nosso projeto que foi aprovado diz, né? Que essa fiação ela tem que ser retirada, que não tiver serventia mais, pelas operadoras. No caso aqui, o problema não é o cabo de energia elétrica, o problema são os cabos de telecomunicações. E o cidadão, ele vai entrar em contato com a prefeitura, e a prefeitura que vai correr atrás das companhias. Por que isso? Porque, na verdade, hoje, do jeito que funciona, se você fizer uma reclamação, eles te mandam ligar para a CEMIG manda para você ligar para as empresas de telecomunicações e me fala aqui, quem que vai saber de um fio preto, quem que é o dono do fio? Não tem jeito. Então, a partir agora da sanção dessa lei, o que a gente vai organizar é uma força-tarefa com todas as empresas para que se crie um cronograma de ação para vir corrigindo a cidade. E a partir daí, a gente ter uma disciplina maior de que sempre que um cabo deixar de ser utilizado, a empresa tem que ir lá e retirar. O senhor sabe que esse é um projeto que provavelmente vai gerar uma reclamação das operadoras de telecomunicações, né? Uai, mas é claro, assim como, na verdade, teve em outra legislatura, aprovação de um projeto que era para embutir todos os cabos. E ele não foi sancionado, foi vetado, porque era inviável economicamente você pegar e colocar a cidade inteira em obra para embutir a fiação. Agora, já que a gente não vai embutir a fiação, a gente tem que fazer essa fiação funcionar bem no espaço o espaço aéreo dos postes, né? Mas de forma organizada. Tem multa para uma operadora que deixar de cumprir uma determinação dessa dada pela prefeitura, já que o cidadão vai buscar a prefeitura e a prefeitura vai buscar a operadora? Sim, haverá multa. E aí que a gente acredita que comece a de fato funcionar. Então, temos valores dessa multa, ou isso seria regulamentado pela prefeitura? A regulamentar. A regulamentar. E é um projeto que já foi aprovado, né? Já está aprovado, a gente aguarda agora a sanção do prefeito Fuad. Do ponto de vista de paisagismo mesmo, né? Nós temos cidades cada vez mais poluídas visualmente falando, é uma realidade. O que o senhor acha que isso pode representar para a cidade, para que a gente tenha uma cidade com um visual talvez um pouco mais, um pouco menos pesado do que temos hoje? Rodrigo, num primeiro momento vai continuar sendo uma fiação aérea, mas pelo menos a gente não vai ter dúvida de tropeçar num fio solto na rua, né? Que pode gerar um acidente, uma pessoa idosa, coisa assim, ou a pessoa de fato, igual
um motociclista passando e agarrar num cabo desse que anda solto por aí. Então, a gente está falando muito de segurança realmente do espaço público e é fundamental que todos se engajem nessa requalificação da cidade. O senhor citou aí essa questão da inviabilidade, né, de se colocar a cidade toda em obras para colocar, fazer com que os fios se tornem embutidos, subterrâneos, né? Isso que é realidade em outros países do mundo, né, Adriana? Mas para nós seria um aqui, sonho. Pois é. Mas de qualquer forma, vejam que além de, não tem nada a ver com a lei, né? Mas hoje a gente está tendo um problema muito grande de furto de cabos, que também é outro abacaxi. Então imagina, se tudo tivesse embutido, talvez a gente estivesse tendo muito mais estresse. Se não corrigir esse problema, que é um problema de segurança pública, inclusive. Tem alguma relação essa questão da fiação das operadoras de telefonia com os fios de cobre que estão sendo roubados, essa questão toda? Há algo nesse sentido? Os fios de telecomunicação, eles não têm o mesmo valor que os fios de eletricidade, por causa da forma que eles são construídos, mas é outro caos que está na cidade. Não é um atrativo, por exemplo, é atrativo, né? Não é atrativo quanto o fio de cobre. E aí o senhor falando das obras, a gente vem falar também de um outro assunto que parece óbvio, mas não é. A questão também de publicizar, né? Valor de obra, onde que vai ser a obra, quanto tempo vai durar a obra. Isso tudo está sendo determinado também no projeto que está lá na Câmara, né? Projeto aprovado também, já vai para a sanção do nosso prefeito e o objetivo de transparência em obras públicas, né? A palavra transparência, ela já soa bem aos ouvidos de todo mundo, porque a gente quer de fato ter controle e ver como o nosso dinheiro está sendo gasto. Mas tem várias situações que incomodam o cidadão. É a hora que você passa num lugar, a obra tá parada lá e você não tem notícia, você não sabe por que parou, você não sabe o cronograma, se ela vai retomar ou não, desde quando que ela está ali parada, enfim. Ir atrás dessas informações é extremamente complexo hoje. Você não consegue chegar no dado, na informação qualificada. Então, com o projeto de transparência em obras públicas, a gente vai ter uma forma mais organizada, disciplinada, obviamente, da prefeitura expor essa informação ao cidadão. Expor como, assim? No site. No site? No site da prefeitura. Então, muita coisa já existe, de fato, no sentido do que as informações, elas não são publicizadas juntas. A gente quer que isso seja formatado e colocado realmente na cara do gol para que qualquer morador da cidade, qualquer cidadão possa obter informação sobre qualquer obra onde a prefeitura é a contratante. Nosso tempo já está aqui quase esgotado antes do bate-pronto, mas eu queria ainda fazer uma última pergunta, vereador. Nós temos uma nova administração em Belo Horizonte, tem ainda nem 2 meses que o prefeito Fuad assumiu. A gente ouviu outros vereadores que dizem que a relação com a prefeitura mudou e melhorou bastante. O senhor também tem essa impressão? Tenho sim, de fato a gestão tomou uma outra percepção. Eu lamento, na verdade, que o ex-prefeito Alexandre Calil não tenha pego umas aulas de direção com o atual prefeito Fuad. Foram esses anos anteriores, foram anos perdidos? A gente ficou muito para trás, com certeza. A questão da pandemia sempre vai ser uma variável que uns vão achar como encontrar pontos positivos, outros como pontos negativos. Eu vejo que a cidade exagerou demais em algumas doses e a gente massacrou basicamente a economia. Então, hoje, por exemplo, a questão que a gente começou a nossa conversa de moradores de rua, né? É efeito da economia, é um efeito rebote de toda essa política que foi feita. Sem entrar muito no mérito, na questão se era o certo ou errado, o fato é que a gente poderia ter tido mesas de diálogo mais efetivas, mais eficientes, que talvez o meio termo teria sido o melhor caminho. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas também. Começando. Para começar, moradores de rua. Precisamos de chegar a uma cidade sem morador de rua. A presidente da Câmara, Nelly Aquino. Excelente articuladora, é uma grande parceira e estou tendo um grande prazer de trabalhar com ela. O prefeito Fuad Numan. Está mostrando de fato que é fazer uma boa política. Governador Romeu Zema. É o melhor governador do Brasil. O transporte público em BH. Esse é um problema que a gente vai ter que encarar. O capítulo agora foi de emergência, mas a gente tem que pensar uma mobilidade efetiva para Belo Horizonte. Braulio Lara em 2022 segue na Câmara, tenta outros caminhos.
Câmara, o meu foco é o município e a gente tem muita coisa para resolver em BH. Vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo, nosso convidado de hoje no Café com Política. Vereador, muito obrigado pela presença, prazer falar com o senhor. Obrigado a vocês e um abraço a todos, bom dia de trabalho.